Olá, bem-vindo a mais uma sessão do PHC TV. O filme que temos hoje para apresentar é sobre Explorador de Dados. Foi desenvolvida a partir da versão 2008 uma nova ferramenta designada por Explorador de Dados, que se encontra disponível em todas as gamas, Corporate, Advanced e Enterprise. Ferramenta esta que permite transformar os dados que se encontram na aplicação em informação de gestão útil para a tomada de decisões. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração desta funcionalidade. Para visualizarmos o explorador de dados, vamos, por exemplo, aceder ao fecheiro de clientes e na barra de opções deste ecrã encontra-se agora disponível uma nova opção, Explorador de Dados. Ao clicarmos nesta opção, vai surgir-nos o ecrã do explorador PHC. A primeira vez que entramos, como ainda não temos nenhuma exploração criada, deveremos de imediato começar a definir os dados para a nossa exploração. Por defeito, a aplicação posiciona-se na tabela de clientes, pois foi a partir dela que iniciamos o explorador de dados. Deveremos agora escolher o critério que pretendemos, onde poderemos inclusive importar um filtro já existente para a tabela de clientes. Vamos então indicar um novo critério. Vamos escolher, por exemplo, o nome do vendedor, idêntico a variável. Vamos introduzir e logo de imediato poderemos clicar em explorar. Vamos indicar qual o nome do vendedor e de imediato é-nos dada a listagem com os resultados encontrados. Poderemos agora escolher a ordenação da exploração, por exemplo, por nome de cliente, o sentido da ordenação, se ascendente ou descendente, e clicar novamente em explorar. Desta forma, os nossos resultados já se encontram ordenados pelo nome do cliente. Poderíamos escolher outro tipo de ordenação. De qualquer forma, poderemos sempre na área dos resultados, em cima do nome de cada uma das colunas, redefinir o tipo de ordenação. Poderemos também definir um agrupador. Por exemplo, vamos definir que queremos agrupar pela zona do cliente, introduzir e novamente explorar. E desta forma os resultados já se encontram agrupados pelas zonas dos clientes. Poderemos também definir totalizadores. Vamos adicionar um totalizador, por exemplo, o euro saldo, e de imediato observar os totais pelo campo que definimos como agrupador. Cá está, separado pelas zonas com os respectivos totais. A flexibilidade do explorador permite-nos agora alterar as condições da consulta e rapidamente visualizar a informação já baseada nas alterações que efetuarmos. Vamos no agrupador pedir também por tipo de cliente, introduzir, novamente explorar e, para além da zona, temos também separado pelo tipo de cliente, tanto a nível de totalizadores, como também dos resultados encontrados. Rapidamente poderemos alterar a ordem de critério do agrupador e passamos a ver a informação de outra forma. Cá está, já separado pelo tipo de cliente e dentro do tipo pelas zonas. Vamos gravar a exploração, vamos definir o nome clientes por zona barra tipo, definir um grupo onde se encontra esta exploração, poderá ser clientes. Na página outra informação, poderemos incluir uma descrição completa sobre esta exploração, assim como definir os tipos de acesso à exploração. Sem controle de acesso, acesso privado para um utilizador, acesso X à tabela Y ou acesso por tipo de perfil. Ao expandirmos os registros, poderemos, estando posicionado no registro pretendido, navegar para o respectivo registro. Poderemos também neste ecrã alterar, apagar ou criar uma nova exploração. No separador Opções, poderemos indicar se queremos visualizar todos os registros ou apenas visualizar os primeiros consoante o número que definirmos. Por exemplo, os primeiros 50.
Poderemos também no explorador PHC imprimir os resultados, assim como definir os campos para visualização através destes pequenos botões. Clicando, poderemos então escolher que campos é que pretendemos visualizar. Por fim, poderemos também exportar os resultados para uma folha de Excel. Vamos clicar e já nos encontramos no Excel com os dados exportados para a folha de cálculo. Como segundo exemplo, poderemos aceder aos documentos de faturação, explorador de dados, vamos definir que a tabela a ser utilizada é a linha de documentos de faturação, vamos definir os nossos critérios de filtro, poderemos escolher que a tabela, neste caso, será de documentos de faturação, temos acesso a todas as tabelas relacionadas que poderemos utilizar para o filtro, qual o nome do campo, vamos escolher o nome do documento, operação idêntico a e vamos escolher fatura. Introduzir. Vamos ainda escolher um novo critério, também com os documentos de faturação e o campo a zona idêntico a centro. Introduzir. Poderemos já clicar para executar a exploração e já nos são apresentados resultados. No separador ordenar por, poderemos criar uma nova ordenação. Vamos definir também que queremos para os documentos de faturação ordenar pelo nome do vendedor. Poderemos novamente voltar a explorar. Vamos então pedir para ordenar também pela referência do artigo. No separador agrupar por, vamos definir o agrupador. Neste caso não vamos utilizar a tabela de linha de documentos de faturação, mas sim estoques e serviços. E vamos pedir para ordenar pelo campo fornecedor. Vamos criar um novo agrupador, neste caso utilizando a tabela de clientes e o campo tipo de cliente. Introduzir. Poderemos também definir totalizadores. Vamos então definir um novo totalizador, que será o campo euros total. Vamos pedir para executar a exploração e já nos é apresentado os resultados pelo nome do fornecedor, que foi a principal condição do nosso agrupador, em que poderemos analisar por tipo de cliente os vários documentos de faturação. Poderemos pedir também para agrupar, por exemplo, por um novo campo, agora da tabela de famílias, pedirmos para agrupar pela referência. Neste caso, vamos passar a família para primeiro agrupador, vamos explorar e já temos os resultados separados pelas várias famílias, pelo nome do fornecedor, tipo de cliente e o resultado final. No próprio separador de totalizadores, poderemos da mesma forma fazer a mesma análise, as famílias dos artigos, o nome do fornecedor, por tipo de cliente e o respectivo totalizador. Poderemos, na nossa exploração, alterar a ordem pela qual é visualizada a exploração, podendo alterar todos os campos disponíveis, retirando a informação pelos mais variadíssimos critérios. Como podemos observar neste filme, o explorador de dados, como o nome indica, permite-nos ir explorando os dados no sistema e, de uma forma simples, podemos ir inteirando-nos da informação, ordenando, agrupando, organizando, de maneira a ter vários tipos de visualização que transmitam na realidade o verdadeiro significado dos dados. Esperamos que tenha gostado deste filme. Aproveitamos para lhe sugerir que subscreva a iDireto PHC, caso ainda não o tenha feito. Marcamos então encontro num próximo PHC TV. Obrigado.